Quero trazer-vos saudações a todos da nossa união, dos outros departamentais, da nossa administração e também, hoje de modo especial, queria partilhar convosco alguns aspectos notáveis do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus lindo, que não há outro igual a Ele, pelas suas características específicas, que não se podem comparar com qualquer dos falsos deuses. O nosso mundo está em mudança constante. A inteligência artificial monitoriza muitas coisas, incluindo as nossas atividades, os nossos gostos. Parece que querem perceber tudo que nós gostamos e saberem mais sobre nós do que nós mesmos, não é? Mas, na verdade, a inteligência artificial, os algoritmos, não podem satisfazer as necessidades da nossa alma. As necessidades espirituais, as necessidades emocionais que nós temos, não é dessa maneira que são satisfeitas. Paralelamente, nós temos um Deus que nos vê, um Deus que nos conhece profundamente e que, segundo as suas riquezas, Ele promete em Filipenses 4:19 atender a todas as nossas necessidades. Ao meditarmos nele hoje, eu queria que nós pensássemos em algumas coisas. O Gino trouxe-nos este aspecto dos animais que Deus nos deu e que eu penso que o mundo seria muito triste se eles não fizessem parte deste mundo, se eles tivessem ficado no paraíso e não partilhassem da nossa sorte. Mas, na verdade, eles ensinam-nos muito. Eles são como livros também, que nos transmitem da sabedoria de Deus. E eu queria meditar também convosco sobre os nossos sentidos. Deus deu-nos os nossos sentidos, temos 5 sentidos, não é? Que é a maneira de nós interagirmos com o nosso mundo, percebermos o que se passa à nossa volta e também darmos a nossa resposta. Se nós pensarmos, qual será o sentido que nós consideramos mais importante? A visão, não é? A visão é muito, muito importante. 80% daquilo que nós captamos vem da nossa visão. Embora que o nosso ouvido, quando nós não estamos a ver algo que se passa atrás de nós, o nosso ouvido também nos diz muito, não é? Só que como nós vemos, e o nosso cérebro segue sempre o caminho mais fácil, nós vamos usar mais a percepção da visão, porque é o mais fácil. Quando nos falta, nós começamos a usar outras coisas. E muitas vezes talvez a falta de tempo, também a falta de valores, a falta de empatia faz com que nós deixemos de ver as coisas na sua totalidade. Por vezes não percebemos as necessidades reais que estão à nossa volta. Por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que 70%, pensem bem, 70% das pessoas que passam fome no mundo são mulheres. E também nos diz que cerca de quase 6% das mulheres no mundo sofrem de desespero e depressão, em comparação com 3,2% dos homens. Então nós vemos que, quando Deus criou, Ele fez segundo o seu modelo. Ele é o maior e Ele é aquele que serve. E quando Deus estabelece alguém que tem mais poder, que tem mais alguma coisa, tem mais sabedoria, tem mais percepção, tem mais talentos, Ele faz isso para que essa pessoa sirva aos outros. Mas na nossa natureza humana caída, o que é que nós fazemos? Aqueles que temos mais qualquer coisa, procuramos aproveitar-nos dos outros que têm menos, certo? Por isso é que há estas diferenças no mundo, por causa do egoísmo inerente a qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, é indiferente. Mas Deus chama-nos como seus colaboradores para ajudarmos a minimizar estas coisas, e para isso temos que estar atentos, porque muitas vezes há muitas necessidades que não são expressas e que nós temos que estar com muita atenção para perceber o que é que se está a passar. Na verdade, embora à nossa volta
possa passar despercebido a nossa necessidade, o nosso Deus vê. E em Jó nós encontramos este versículo que diz: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um e Ele vê todos os seus passos. Alguém que nos vê realmente. Nunca esquecemos isto. Aqui, nós que já fomos crianças e os que ainda são crianças, quem é que gosta de andar a correr e a brincar na chuva? Quando está frio, às vezes não é muito agradável, mas quando a chuva vem com o calor, o que acontece muito na América do Sul, por exemplo, não é? É muito agradável. E havia um menino que estava a brincar com os coleguinhas, estava a chover, eles gostavam de chapinar na água, andavam lá nas corridas e no meio daquela brincadeira toda, ninguém reparou que este nosso amigo começou a correr para trás. O que é que acontece quando corremos para trás? Estamos a ver para onde vamos? Não. Por vezes as crianças, mais do que nós adultos, mas todos nós por vezes cometemos assim, fazemos escolhas que não são muito sábias, que não são muito prudentes. Mas as crianças às vezes ainda fazem mais, porque falta-lhes a experiência de vida e fazem escolhas que são complicadas para elas. Ele começou a andar para trás e ele caiu num buraco que estava na rua. Era um buraco estreito, era um buraco fundo e com a chuva ainda se tornou mais fundo. E ele caiu lá. Estava tão apertadinho que ele não se conseguia mexer. Ele só conseguia bater assim com os pezitos, mas não estava a conseguir sair dali e cada vez estava a afundar mais. Só um menino pequenino é que o viu. Esse menino mal sabia falar ainda. Quando ele viu o amiguinho a desaparecer no chão, ele tentou ir dizer aos outros, mas estava tudo na brincadeira e como às vezes não ligamos aos pequeninos, ninguém prestou atenção. E ele foi escorregando, deixou de ver tudo, estava tudo escuro, até que ele sentiu uma mão forte a dar-lhe uns puxões valentes para cima, de modo que ele conseguiu sair daquele buraco. Quem foi deitou-o no chão, virou-lhe a cabecinha para o lado para a água sair melhor, ele começou a tossir, a água começou a sair, ele estava curioso. Quem é que me ajudou? Então ele olhou para trás, virou a cabecinha para trás, olhou e viu que era um senhor idoso. Nunca tinha visto aquele senhor. O senhor ajudou-o, desde que ele ficou bem. Entretanto, os amigos aperceberam-se que ele estava a faltar, viram-no deitado no chão da rua, foram ver o que é que se passava e o senhor já tinha saído. Então ele contou o que se tinha passado e perguntou: quem era aquele senhor que me ajudou? Vocês viram? Ninguém tinha visto senhor nenhum a passar, muito menos um senhor idoso. Ele ficou a pensar: quem é que me ajudou? Talvez Deus mandou o meu anjo, que parecia uma pessoa idosa a tentar ajudar-me. Isto mostra que Deus sempre vê aquilo que se passa connosco. Nem sempre Ele intervém da maneira que nós queremos e esperamos, mas Ele está atento e Ele sabe o que é melhor. Por vezes nós não conseguimos compreender, assim como Jó, quando estava no meio daquela dificuldade toda, ele não percebia porque é que estava a passar por aquilo. Ele não sabia que estava a ser uma testemunha do nosso Deus. E vocês sabem que hoje, ser testemunha contra alguém que é mau pode ser muito perigoso também. E nós, ao sermos testemunhas de Deus, nós estamos a testemunhar contra alguém que não é justo, que não vai fazer jogo limpo e que vai usar coisas más para nos tentar dissuadir, para nos tentar levar a desistir de sermos testemunhas para Deus. Por isso, nunca duvidemos do nosso Deus, mas que nos lembremos que Ele nos dá a força para nós podermos ser as testemunhas dEle. Quando vemos, não é apenas na parte física. Percebemos usar a visão para ver o que é que está ao nosso redor. Nós também, ao vermos, percepcionamos sentimentos, emoções. E isto usamos a nossa parte emocional também. E usamos a nossa parte cognitiva ao tentar também perceber de forma inteligente e atenta
aquilo que se está a passar. Deus, quando olha para nós, Ele não vê apenas uma pessoa. Ele vê pessoas preciosas para Ele. Ele não olha para nós e vê apenas aquilo que nós somos. Ele vê aquilo que nós podemos ser com Ele. Como nós devíamos aprender a ver como Deus. Olharmos para os outros com estes olhos diferentes, que vêm além da superfície. Deus, quando olha, Ele vê também tudo que nós passamos. Ele conhece. Não somos desconhecidos para Ele. E hoje, esta manhã, nós vamos meditar sobre 3 mulheres que estiveram nos seus momentos de necessidade, nos seus desertos. Na verdade, na América do Sul, no Chile, existe o deserto de Atacama. É um deserto que tem mais ou menos 1600 km de extensão, fica num planalto e ao longo da costa do Pacífico, do lado oeste da Cordilheira dos Andes. O que é que isto quer dizer? Quando as águas sobem nas nuvens, como apanham ali uma montanha muito alta, as águas não chegam àquele deserto e por isso é que ele é muito seco. Vocês conseguem ver ali nas figuras algumas imagens com água, mas na verdade aquela água são salinas, portanto não é uma água que vai saciar a sede e que vai fomentar a vida, pelo contrário. E hoje nós vamos começar por falar de Agar e do deserto que ela passou. Vamos ver como é que ela foi lá parar e vamos nos lembrar, se nos recordamos, Agar era uma escrava. Ela não tinha autonomia na sua vida para fazer as suas escolhas e dizer o que é que ela queria fazer. Na verdade, ela trabalhava para Sarai, que era estéril, era a mulher de Abrão, e como Abrão e Sarai não conseguiam ter filhos, Sarai pensou que Agar ia ter um filho com Abrão. Uma coisa muito estranha, não é? Uma relação que é exclusiva a 2, de repente tornou-se a 3. E é sempre complicado. Entretanto, o que é que aconteceu? Quando a Agar ficou grávida, ela ficou muito vaidosa e achou que era ainda melhor que a senhora dela. E foi um bocadinho imprudente, porque mesmo quando temos razão, às vezes estamos numa situação complicada, é importante vermos todas as coisas e não nos pormos em situações complexas. Temos que usar a nossa inteligência emocional. E ela aqui não foi muito sábia. E então Agar foi oprimida por Sarai, porque ela estava a tentar pôr-se acima da sua senhora e a senhora não gostou e oprimiu-a. Ela não gostou de ser oprimida e aquilo mexeu com o orgulho dela também e ela fugiu para o deserto. O que é que aconteceu no deserto? No deserto, Deus estava a ver Agar. Deus vê cada um de nós. Deus não é a favor de escravatura, porque quando Deus nos criou, criou-nos todos iguais. Mas por vezes nós criamos situações complicadas e Deus vai tolerando, vai nos deixando perceber que as escolhas diferentes do plano dele são sempre difíceis. E realmente podemos ver todas as histórias em que há opressão, em que há escravatura, não são boas. Não é o plano de Deus. Porque cada pessoa é um filho dele, é especial. Ele não quer estas diferenças. Mas quando Agar estava no deserto, estava triste, estava desanimada, o anjo veio falar com ela. E o anjo, nós encontramos esta história em Gênesis 16 e 21 também. O anjo, ao falar com ela, o que é que ele disse? Agar, serva de Sarai. Ele fez-la lembrar qual era o trabalho que ela estava a fazer. Ela era serva de Sarai, mas Sarai também cuidava dela. Devia haver ali um certo respeito também. E então Deus revela-se a Agar como o Deus que vê, o Deus que está ali, que está presente. E que o anjo também diz, o Senhor ouviu a tua aflição. Nós lemos isto no verso 11.
E então Agar chamou àquele lugar o Deus que vê. Vários anos depois, isto voltou a acontecer. Agar voltou a fugir para o deserto. Desta vez não ia sozinha, levava o filho. O filho que o anjo tinha dito que era especial também, que era o Ismael, quer dizer Deus ouvirá. E agora o Ismael tinha para aí talvez, imagino eu, uns 17 anos, 16, 17 anos. Porque tinha nascido o verdadeiro filho de Abraão e Sara, não é? Diz-se o problema que eles criaram com Agar foi a falta de confiança em Deus. Se eles tivessem esperado, o Isaac tinha vindo e não havia aquele problema. Mas muitas vezes nós não esperamos e queremos resolver as coisas à nossa maneira e complicamos tudo. E ainda hoje muitas bênçãos veio daquele povo, descendente dos ismaelitas, mas também têm vindo alguns problemas que ainda hoje existem e que Deus às vezes nos mostra que uma coisa pequenina pode ficar grande, sempre que nos desviamos do plano dele. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é misericordioso, Ele trabalha com os nossos problemas, não nos deixa abandonados. Mesmo este povo é um povo especial para Ele, porque todos os povos são especiais para o nosso Deus. E então, nós vemos que depois, quando o Isaac nasceu, eles ficaram desapontados, porque eles pensavam que Ismael é que ia ser o herdeiro daquilo tudo, e de repente viram que não. Quando houve aquela festa do desmame, provavelmente por volta dos 3 anos de Isaac, eles não gostaram nada daquilo. E Sara percebeu que aquilo não ia dar certo, que havia ali uma rivalidade que não ia ter bons resultados. E ela pediu que Agar fosse mandada embora. Complicado, não é? Abraão também gostava daquele filho, não queria mandar o filho embora, também tinha ligação àquelas pessoas, não é? Mas Deus deu preferência à escolha de Sara. Na verdade, ela era realmente a legítima esposa de Abraão e a rival dela devia ser banida. Mas Deus não abandonou a Agar e a Ismael. Novamente ele apareceu e ele fez agora Agar ver que havia ali uma fonte também e prometeu que ia estar com eles e que ia acompanhá-los. Nós, por vezes, na nossa vida, também nos sentimos desorientados, como Agar. Parece que estamos perdidos, não sabemos o que é que havemos de fazer. Porque antes ela tinha alguém que cuidava tudo para ela e agora ela estava por conta própria. A minha filha, quando ela continua a trabalhar aqui na zona de Lisboa, nós fomos viver para Penela e ela fez uma publicação que era assim, um cãozinho a atravessar a rua com a trela na boca e dizia assim: agora estás por tua conta, ninguém te vem ajudar. E é isso, quando somos adultos é isso que acontece, nós estamos por nossa conta. Um escravo tem sempre alguém que está a tomar conta dele, mas também limita as suas escolhas, não é? E quando estamos por nossa conta, temos que tratar da nossa vida. E muitas vezes, por nossa conta, parece que estamos perdidos. Mas Deus vê a nossa aflição e Ele sabe exatamente aquilo que nós perdemos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós precisamos. Ele vê quando nós temos a nossa vida que parece que está a desmoronar-se. Ele vê a nossa solidão física, a nossa solidão emocional, porque às vezes estamos rodeados de pessoas, mas sentimos-nos sozinhos. E este Deus, às vezes é nestes buracos fundos, como aquele menino caiu, como Agar estava naquela dificuldade, em que Deus se revela como o nosso Deus que nos salva, que nos vê, que nos ouve. Na minha vida foi nos momentos mais difíceis que eu o conheci melhor, como aquele Deus que é presente e que está sempre comigo. E Ele levanta-nos, mesmo quando o mundo nos abandona. Ele prometeu na sua palavra: nunca te deixarei, nem te desampararei. Nós, seres humanos, usarmos as palavras sempre e nunca, às vezes é um bocadinho mais, porque
porque nós somos seres com limites, não é? Mas Deus é limitado e Ele diz-nos, isto é totalmente absoluto: nunca te deixarei, nunca te desampararei. É a promessa de Deus para nós. Deus foi o refúgio de Agar e Ele é também o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu queria meditar convosco também nesta segunda mulher, que é Rispa. Rispa talvez não é tão conhecida como Agar. Rispa era uma concubina do rei Saul e ela, apesar do rei Saul ter muitos filhos, a Rispa só tinha estes 2 filhos que ela tinha tido com o rei Saul. E quando houve alguma indignação dos gibeonitas contra o rei Saul, eles pediram que fossem enforcados 7 pessoas da casa de Saul. E foram tomados os 2 filhos de Rispa, logo os 2. Ela ficou sem filho nenhum. Foram os 2 mortos. Vocês imaginem e ponham-se no lugar daquela mãe. Os filhos estavam a pagar por algo que eles não fizeram. Foi o pai. Mas, como nós herdamos o cabelo, os olhos dos nossos pais, por vezes também herdamos situações que não temos nada a ver com aquilo. Porque nós vivemos num mundo que não é exatamente justo. Mas ela não deixou ali os cadáveres. Ela esteve ali durante vários meses a protegê-los durante o dia e a noite dos animais, das aves, para que ninguém fizesse nada. E quando o rei Davi ouviu disto, ele teve misericórdia, foi lá e deu um sepultamento àqueles corpos, àqueles restos que estavam ali. Pode-nos parecer uma coisa estranha, mas quando fazemos um sepultamento ajuda-nos a fazer o luto daquela perda, a fechar aquele capítulo, a conseguir virar a página e seguir em frente. Todos nós, por vezes, também temos tragédias e Deus vê, Ele está atento. Ele está atento às nossas lágrimas, àquelas coisas que passam ao nosso controle. Mas lembremos-nos também que não é Deus que planeia a nossa dor. A nossa dor, o nosso sofrimento vem sempre do mal, de Satanás e de todos nós que alguma vez também somos influenciados por ele e pela nossa natureza humana caída, que nos leva a provocar sofrimento aos outros. Porque Deus criou-nos para nós amarmos e sermos amados. Este é o plano de Deus. Mas por vezes é isso que nós fazemos. Mas Deus procura sempre usar, reciclar as nossas situações e ajudar-nos a seguir em frente. Ele usa todas as coisas para cooperar para o bem. E Ele ajuda-nos também, através das lágrimas, a termos um bocadinho de alívio. Ele dá-nos força. Ele quer nos restaurar. Deus fez assim também com Rispa. Em Salmos diz que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado e que salva os que têm espírito contrito. Quando nós tivermos alguma dor, alguma tragédia, lembremos-nos de Rispa, lembremos-nos do nosso Deus que está presente. Quem é que já sentiu vergonha? Já vos aconteceu alguma coisa que nós fizemos, dissemos, que só queríamos ter assim um buraquinho para a gente esconder e desaparecermos? Coisas mesmo tremendas. E há coisas que são pequeninas, mas há coisas que são maiores. Deus também vê quando nós estamos na nossa vergonha, quando nos acontece alguma coisa que não é aquilo que nós queríamos. E assim foi também com esta mulher, que nós sabemos que foi Maria Madalena, que foi apanhada numa armadilha, porque um adultério não se comete só de um lado, não é? Quando passa o ato não é só de um lado, tem sempre 2 lados, não é? Faltava lá o parceiro com o qual ela foi apanhada. Mas isto também nos mostra que nós, seres humanos, por vezes somos injustos no nosso julgamento. Por isso é que Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, é Ele que vai fazer todo o julgamento. Porque aquele que morreu para nos salvar é aquele que nos vai julgar, é aquele que está a fazer tudo para que também nós sejamos salvos, porque Ele nos ama muito. E quando esta mulher
quando ela estava ali no chão, a ser acusada, o que é que ela imaginou? Que ia ser morta. Mas as coisas começaram a mudar aos poucos. Jesus escreveu na areia, como falávamos na lição, a lei de amor está escrita na pedra, porque é imutável, mas os pecados, que Ele deu o seu sangue para nos salvar, Ele escreveu na areia. Porque Ele quer apagá-los, Ele quer limpá-los, tanto dos registros como do nosso coração e da nossa vida. E, no fundo, o que é que Deus estava a dizer? Para nos amarmos mais uns aos outros, não é? Porque o amor apaga muitos pecados. E foi isso que Jesus fez com Maria. Ele não a condenou. Ele disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. É o que Ele quer fazer connosco. Ele carregou as nossas culpas, carregou os nossos pecados, e a nossa vergonha por fazermos mal, caiu toda sobre Jesus. Por isso nós hoje não precisamos sentir vergonha, não precisamos sentir culpa, porque Ele carregou tudo isso. Às vezes ainda estamos assim em discussões, de quem é culpa? Quem é que fez isto? Às vezes lá em casa, na família, começamos a falar. E às vezes não interessa saber de quem é a culpa, porque Jesus já carregou a nossa culpa. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos para a frente com o nosso amigo, porque Ele tem um caminho muito melhor para nós. E em relação às nossas vergonhas, lembremos-nos também como Maria, Ele vê a nossa vergonha, Ele vê os nossos fracassos, mas Ele não está a ver para nos condenar. Ele quer nos salvar, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos cobrir com o seu amor, com o seu perdão, quer nos tornar aquilo que é o propósito dele, pessoas dignas, pessoas especiais. E este encontro pessoal com Jesus vai ajudar-me a encher o nosso coração de alegria e de satisfação plena, como Ele disse. Tenho-vos dito estas coisas para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Na Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Que nós possamos lembrar-nos, seja qual for a nossa situação, de dor, de tragédia, Deus está connosco, Ele está a ver, Ele vai nos guiar. Muitas vezes também temos tempestades. Quem é que já andou aqui de avião e passou por momentos de turbulência sérias? Também já aconteceu. É difícil, muitas vezes aquilo são breves momentos, mas parece que é muito longo, não é? Sobretudo quem viajou como nós, muitas vezes para os Açores, apanhamos assim algumas turbulências. Nós vivemos 5 anos nos Açores também. Nas férias passadas, nós tínhamos ali alguns voos em conexão, e quando chegámos a Madrid estava um temporal tremendo. Eles estavam a anular voos, estava muita chuva, muito vento, e nós estávamos assim, com medo, a pensar: se nós perdemos este voo, depois vamos perder o outro de conexão, vai ser complicado. Mas graças a Deus o voo saiu, e depois dele subir bem alto, as nuvens, aquele vento, a chuva, nada havia. Por cima das nuvens estava o sol. E nós por vezes podemos pensar que Deus... Estamos aqui no meio das nossas turbulências, das nossas dificuldades, parece que está tudo escuro à nossa volta, mas Deus está a ver tudo. E acima da nossa dificuldade, Ele está em paz, o sol está a brilhar, Deus está atento. E é importante que nós não esquecemos disto. Eu gosto muito de uma avezinha, que é a coruja. Ela consegue ver no escuro. E vocês, se pensarem, cada animal ensina-nos muitas lições. Também sobre Deus, também sobre o grande conflito, porque eles também foram afetados, não é? Quando vemos um gatinho a brincar com um ratinho, nós vemos ali, a mim só me faz lembrar as coisas que Satanás faz com aqueles que estão debaixo do seu poder. Ele larga, depois vai, apanha outra vez, parece que está ali a gozar com o ratinho, não é? E isto lembra muito como Satanás trata connosco. Embora que o gatinho não tenha maldade de Satanás. Ele segue os instintos dele, não é? E
também quando ele vem, como contava o Gino, mostrar o carinho dele e que fecha os olhinhos e que ronrona, ele está-nos a mostrar o amor de Deus, não é? Mas a natureza está manchada com o pecado e vêm estas mensagens misturadas, por isso é que precisamos da Bíblia, para perceber as coisas tal e qual, não é? Percebemos a verdade completa. E seja um momento difícil, de turbulência que esteja a haver na nossa vida, seja alguma doença complicada, uma mudança de casa, a solidão, situações fora do nosso controle, um divórcio, seja o que for, Deus está a ver. E Ele promete dar-nos a força para cada dia. Na Bíblia diz, as tuas forças serão como os teus dias. Nós não podemos olhar e ficarmos em stress em relação ao que vem amanhã. Vamos viver o dia de hoje na força de Deus. Se nós pensarmos nos mártires, temos estado a estudar na lição da Escola Sabatina deste trimestre, como é que eles tinham força para estarem a ser queimados, torturados e cantavam e estavam em paz? Quem dava essa força? Era Deus, não é? Nós, para já, enquanto não estivermos numa situação assim, não precisamos dessa força. Mas se tivermos que passar por uma situação, Deus vai nos dar essa força. Temos que confiar nele. E, na verdade, este Deus, que vê tudo, que nada lhe passa despercebido, mesmo um pensamento que nós não expressamos, ele está atento e ele quer realmente ajudar-nos. Davi, no Salmo 86, ele diz: ouve-me, Senhor, e responde-me, porque estou triste e necessitado. Escuta a minha oração. Quando me sinto angustiado, clamo por ti, certo de que me respondes. Não há deuses que se comparem a ti, Senhor, porque só tu és Deus, és grande e operas maravilhas. Este é o nosso Deus que está atento, que apesar de ser grande, se faz pequenino para estar connosco e que não nos quer deixar sozinhos. Eu queria fazer um apelo a todos que aqui sentimos que há algo que nos oprime, algo que nos está a afligir o nosso coração, algum anseio que nós temos, que nós venhamos até aqui à frente. Eu queria orar por vocês para que nós possamos entregar tudo, qualquer deserto que esteja a assolar-nos, ao nosso Deus, porque Ele está presente e Ele quer realmente ajudar-nos a prosseguirmos e a conhecermos-o melhor, porque Ele é o Deus que nos vê, o Deus que nos ouve.